Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao canal. São Paulo quebrou o tabu ontem no Corinthians, né, na Arena Neoquímica, venceu por 2-1, jogo importante para o Carpini, para a semana, né, para o São Paulino. O tabu estava incomodando a gente. São Paulo venceu, justo, foi melhor que o Corinthians o jogo inteiro, controlou a partida, soube a hora certa de fazer o gol. E nós vamos falar um pouco mais sobre o jogo aqui, vou falar sobre os destaques do São Paulo, jogadores que estão entrando aos poucos, jogadores que já estão voando. Né, quero falar sobre esse jogo, quero falar também aí a respeito do Lucas, do Rames Rodrigues, sobre São Paulo e Palmeiras também, né, tem jogador que não vai jogar contra o Palmeiras, foi vetado. Quero falar do mercado da bola também, tem jogador de São Paulo sendo sondado pelo River Plate, jogador vendido, né, isso mesmo, jogador vendido. E vamos falar também de camisa 9, né, camisa 9, nós precisamos falar porque o São Paulo não pode ficar só com o Caleri. Então nós vamos falar tudo isso aí. Quero pedir para você deixar aquele like, curtir o canal, né? E você que não é inscrito, se inscreve. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, São Paulo e Corinthians ontem então fizeram um jogo importante no Campeonato Paulista, quarta partida do campeonato. Os times ainda não estão no seu auge, né? Longe disso. São Paulo tem jogadores ainda que estão travado, tem outros que já estão correndo mais, né? Tem jogadores que o São Paulo precisa poupar, foi o caso do Lucas ontem, não saiu por contusão, né? A gente precisa dizer isso aí, o Carpini preservou ele no intervalo, porque ele sentiu que o São Paulo estava controlando a partida, de fato ele sentiu que o São Paulo ia vencer ontem, como o São Paulino sentiu que o São Paulo ia vencer ontem, né? Antes da partida, o André Hernan, grande repórter da Casa TV, falou, né? Quando o São Paulo entrou em campo, ele falou, estou sentindo o São Paulo muito solto hoje. Eu nunca vi o São Paulo tão alegre, tão feliz em campo como o São Paulo entrou hoje contra o Corinthians. O semblante dos jogadores, né? E realmente, São Paulo ontem começou a partida e a gente de fora sentia que ontem não teria como tirar a vitória do São Paulo. Né? E foi o que o São Paulo fez. Controlou a partida, virou a bola na hora que tinha que virar, e o Rato num belo lançamento de sincronismo, né? De entrosamento com o Caleri. A gente pode ver no gol. Depois eu vou colocar o gol para vocês assistirem aí no finalzinho. Fica até o final que vocês vão ver. Eu quero mostrar de outro ângulo o gol do São Paulo. O Wellington Rato baixa a cabeça. Ele sentiu que o Caleri deu o pique e ele lançou. Na medida, né? Na medida. Uma bela matada com o pé direito do Caleri, do jeito que tinha que matar, de peito de pé, ele ajeitou, deu o corpo para o zagueiro do Corinthians, né? Porque o Caleri é pesado e ontem mesmo o pessoal que estava comentando o jogo falou, é difícil marcar o Caleri porque ele solta o corpo e é difícil derrubar ele. Ele que tem o estilo de jogo de europeu, né? Quando bate nele não derruba fácil. Ele ganhou no corpo do jogador do Corinthians, sentiu que o Cássio estava saindo, deu um toquinho de pé esquerdo, fez um golaço contra o Corinthians, golaço de centroavante, né? Joga muito o argentino. E o São Paulo tem esses destaques, né? Arboleda gigante atrás. Quando ele joga, o Diego Costa cresce, como cresceu ontem novamente. Aliás, o Diego Costa tem 9 partidas contra o Corinthians, 7 vitórias, 2 empates. O Diego Costa tem um tabu contra o Corinthians. Né? E outro destaque do São Paulo foi o Rafael, quase ninguém fala, mas ele tem dado muita segurança para a defesa também, né? Fez uma bela defesa ontem num erro do Wellington Rato. Ele cresceu como goleiro de futebol de salão ontem na frente do Wesley, jogador do Corinthians que é rápido. Fez uma grande defesa numa hora difícil, né? 30 minutos do segundo tempo. E jogadores como o Lucas, né? Grande jogador, menino rápido, outro destaque do São Paulo, que vai jogar contra o Palmeiras. O Nicão, que entrou bem também no jogo, né? Falei ontem, gosto da cadência que o Nicão dá pro time. Ele mata, ele faz o pivô, ele levanta a cabeça, ele põe a bola onde ele quer também, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, né? Ele varia, às vezes ele vai pro meio e chuta pro gol. Tô gostando da movimentação do Nicão, importante isso pro São Paulo e crescer junto com o elenco. E o Carpini tá dando confiança para ele, tá pondo na hora certa. O Carpini, galera, o Carpini tem timing. Tem treinador que é teimoso, tem treinador que mantém o jogador muito tempo no campo e vira o fio do jogador, e o jogador tá mal e o cara mantém ele no campo.
O Carpini não. O Carpini no intervalo ontem sentiu que tinha que tirar o Lucas, tirou. Né? Sentiu que tinha que tirar o Rafinha, tirou. Pôs o Moreira. Né? Sentiu que tinha que tirar o Wellington Rato. O cara tirou na hora certa. Né? Tirou o Alisson. Tava com o amarelo, tirou o Alisson. Eu vou meter o Luiz Gustavo ali. O Luiz Gustavo foi lá, meteu o gol de cabeça. Esse feeling aí do treinador é importantíssimo pro time. Né? O treinador faz o time ganhar muitas vezes. Muitas vezes. O jogador é que joga, mas o treinador tem a visão. Quando ele mexe na hora certa e mexe com as peças corretas, o time ganha. Tem muita mão do Carpini ontem nesse jogo aí. Né? Então, a humildade dele de reconhecer o trabalho do Dorival, né? O trabalho bem feito, ele tem mantido o esquema, tem colocado os jogadores corretos ali. Então, está sendo muito, muito importante o trabalho do Carpini nesse elenco do São Paulo. Pessoal, falar aqui o Igor Vinícius, né? Já falei, o Igor Vinícius não joga contra o Palmeiras, vai ser preservado. Ele está com edema na coxa, não vai poder jogar contra o Palmeiras, está fora. Né? O Rames Rodrigues, né? É dúvida contra o Palmeiras. Eu sou fã de número 10, de articulador, jogador inteligente. Gosto muito desse tipo de jogador, com a maioria dos torcedores do São Paulo, tenho certeza que gostam, porque o camisa 10 para o São Paulino é algo que está no DNA, né? O São Paulo, a história do São Paulo diz isso. São Paulo teve lá Pedro Rocha lá atrás, teve o Pita, né? Teve grandes números 10, né? O Raí que não era um jogador tão clássico, mas era um jogador que articulava muito, né? O time de São Paulo. Basta ver vídeos dele aí, o que ele fazia no meio de campo de São Paulo era impressionante, além de chegar dentro da área e fazer gol de cabeça. O próprio Ganso, que não jogou tanto no São Paulo, mas foi um grande articulador no meio de campo de São Paulo, jogador mais lento, mas jogava muito. Né? Então o São Paulo teve grandes jogadores aí, voltando lá atrás ainda, o Ailton Lira, que era do Santos, depois veio para o São Paulo, que batia a falta como ninguém. Então o São Paulo cresceu nesse meio de jogadores números 10. Por isso que trouxe o Rames Rodrigues, porque está na história do São Paulo. E o São Paulino gostaria muito de ver o Rames Rodrigues jogar. Eu mesmo escrevi no Twitter um tempo atrás aí, gostaria muito de ver o Rames contra o Palmeiras para ver o quão ele pode ser decisivo no jogo grande. Contra o Palmeiras, por exemplo, que é um jogo único, fora de casa. Mas é dúvida, né? E a gente, como torcedor, eu falo como torcedor, não estou falando como especulador, estou falando como torcedor e comentarista. Hoje é 31 de janeiro, né? E a gente não viu ainda o Rames pisar no campo. E a gente precisa ver ele pisar no campo, né? A gente quer ver ele jogar. A gente sabe que tem aquele tal do controle de carga e tal, mas ele tem 32 anos só. Ele não é um jogador velho, não é um jogador de 40 anos, 39, um jogador mais velho que você fala, pô, esse cara aqui precisa de mais cuidado. Tá na hora de pôr o cara para jogar, né? A gente não sabe o que acontece ali. A gente sabe que tem aí uma sondagem do Besiktas da Turquia, mas o Casares falou que não tem nada de concreto, que não chegou nada pro São Paulo. A gente não sabe se ele tá escondendo ou não. Mas fato é que o São Paulino tá querendo ver o Rames jogar, nem que for para jogar 20 minutos. Ontem, por exemplo, o Rames cairia muito bem no time de São Paulo, pelo menos no segundo tempo. Né? O Luciano não estava tão bem no jogo ontem. Apesar de ser um jogador chato, né? Provocou ali a expulsão do jogador do Corinthians, mas é importante para o São Paulo. Mas o Rames ontem cairia bem para abastecer ali o Ferreirinha. Né? De repente, com o Rames no time, poderia entrar o Eric pela direita também, o Nicão, sei lá, entrar mais pelo meio. Mas o Rames, a gente gostaria de ver o Rames jogar, então a gente queria entender o que acontece com o Rames, né? Quando é que ele vai estar disponível? Volto a dizer, 31 de janeiro hoje. Né? Então a gente quer entender. O Rames Rodrigues ganha, acho que 820 mil por mês no São Paulo e até agora não apareceu. A gente não viu ele ainda fazer uma grande partida, que você fala, pô... Então a gente quer ver muito o Rames Rodrigues aí, queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Rames faz falta, deveria entrar? Vocês gostariam de ver ele contra o Palmeiras, em que for um pouco, né?
a gente precisa saber a opinião para a gente saber o termômetro da torcida do São Paulo. Galera, mercado da bola agora, né? O jogador do São Paulo que foi vendido hoje aí, o Gabriel Magnoli, bom jogador, né? Da base do São Paulo, cresceu na base ali, 1,77 m, finalizador, jogador rápido. Não entendi essa venda do São Paulo, né, para o time do Chipre, Apoel. Não entendi, sinceramente, não falaram valores da venda, mas, pô, se você vê o jogador ser vendido para o Valladolid da Espanha, não precisa ser um jogador de um time de primeira linha, mas, sei lá, para um time aí, mas pro Chipre, cara, ou, na minha opinião, ou o empresário do cara tá ganhando muito dinheiro, fez a cabeça do rapaz, ou o São Paulo tá viajando, né, o São Paulo parece que manteve 20% do passe do jogador, mas mesmo assim, jogador pro Chipre, cara, sinceramente, manter um jogador em Cotia para o cara chegar com 20 anos e ser vendido pro Chipre, sinceramente não entendo. A idade dele já é uma idade para estar no profissional do São Paulo. A gente sabe que a concorrência ali é grande, mas eu não aprovo sair pro Chipre, não aprovo. Orejuela, pessoal, está sendo sondado pelo River Plate. Ele tem emprestado aí para um time, não sei se é do Equador, da Colômbia, não lembro o time, mas ele está sendo sondado pelo River Plate. Tomara que seja vendido, né? São Paulo vender bem, né? Não pode vender mal também. Tomara que o River Plate faça uma oferta aí boa para o São Paulo, que se realmente chegue uma proposta aí boa para o São Paulo vender o Orejuela. Ele tem contrato até 2025. Agora eu quero falar sobre camisa 9, galera. Camisa 9. Quero muita participação de vocês. Quando o Caleri cai no chão, quando o Wellington cai no chão e põe a mão na perna, cara, ontem mesmo, o Wellington cai no chão e põe a mão na perna, o Caleri cai e a gente vê, fala, puta, meu, ferrou. O Lucas, são jogadores que não dá pro São Paulo perder. Né? Se o Wellington ontem não joga, ou se o Wellington não joga contra o Palmeiras, complica. Se o Caleri não joga contra o Corinthians, ou se ele sai no primeiro tempo machucado, complica. Se o Caleri não joga contra o Palmeiras, complica. O São Paulo precisa de lateral esquerdo e precisa de centroavante. Né? E levantando as informações aqui, e a gente busca informação na internet, conversa também com as pessoas, e a gente vê, por exemplo, o Yuri Alberto do Corinthians. É um bom jogador, não está numa má fase, não é má fase que ele está. O pessoal insiste em dizer que o cara está numa má fase, não é má fase. O time do Corinthians é ruim, é um time que não abastece o centroavante, né? Ele é goleador, ele não esqueceu de jogar bola, não foi vendido à toa bem para fora do país. Ele que já fez gol no São Paulo, né? Me lembro de um jogo de Inter e São Paulo no Morumbi, acho que ele fez 3 gols contra o São Paulo. É bom jogador. Ele caindo num time montado, ele cairia muito bem, por exemplo, no São Paulo, né? E ontem eu estava vendo a torcida do Corinthians xingando o cara, teve comentarista aí xingando o rapaz, dizendo que tinha que devolver, que tinha que, né, que naquela bola que ele deu de barriga lá, é falta de confiança do jogador, mas não é que ele é ruim, ele é bom centroavante, ele é goleador, ele é bom. Em qualquer time montado aí, ele ia ser goleador. Ia crescer, né, junto. E eu não acharia nenhum absurdo o Yuri Alberto jogar no São Paulo. Queria saber a opinião de vocês. Vocês acham o Yuri Alberto ruim? Vocês acham que ele não cairia bem no São Paulo? São Paulo que já tirou Casagrande do Corinthians, o Ricardinho, né, já fez negócio com o Santos, já tirou o Pita do Santos. Então o São Paulo já fez grandes negócios com os grandes jogadores, com times grandes de São Paulo e com times do Brasil inteiro. Então o Yuri Alberto seria um jogador que o São Paulo poderia, de repente, oferecer fazer uma proposta de empréstimo por ele. Né? E com certeza ele cairia bem fazendo um rodízio com o Caleri ali. Se o Caleri tá cansado, por exemplo, você fala assim, pô, eu tenho o Yuri Alberto para entrar ali. Ou no outro jogo que o Caleri não pode... Não, vamos preservar o Caleri. Você fala, não, eu tenho o Yuri Alberto. Aí o Carpini vai lá, monta o time para o Yuri Alberto como centroavante. Né? Então é uma opção que o São Paulo tem e o salário do cara não foge muito do que é o salário do que o São Paulo gasta hoje. Por exemplo, com jogadores acima da média. Né? Isso aí é questão de conversa. Né? Casares, Rui Costa, conversar com o Corinthians ali, ele está em baixa. Provavelmente ele não vai jogar bem no Corinthians.
porque o time do Corinthians não vai longe. Aliás, se o Corinthians continuar com esse time que tá, não é sério, tem sérios riscos de cair no Brasileiro. É um time muito abaixo da média. Tem muitos garotos e se não contratar, o time do Corinthians vai cair feio, né? Queria saber a opinião de vocês. Valeria a pena investir no Yuri Alberto como um jogador emprestado? Comprar o São Paulo não iria, mas emprestar o jogador aí para uma temporada com um passe estipulado, quem sabe? Pessoal, as informações são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito da participação de vocês. É sempre bom, né? Gosto muito quando vocês postam, quando vocês perguntam, quando vocês respondem ou quando vocês deixam alguma notícia aí. O espaço de mensagem é para isso. Beleza? Um grande abraço a todos. Tchau.